Eu gostaria de começar dizendo que o impacto das redes sociais, né, e das tecnologias informacionais de uma forma geral para as nossas relações sociais é um impacto profundo e inquestionável, né? Eu acho que as vantagens, as facilidades trazidas por essas inovações para o nosso dia a dia são inúmeras, né? Elas modificaram profundamente essa nossa relação, né, de tempo e espaço, de uma maneira que é muito mais fácil a gente entrar em contato com outras pessoas. Elas geraram uma capacidade de conexão, uma diminuição das distâncias, né, que eu acho que tem um valor inestimável, né, como o professor Richard Miskolci vai dizer, né, nós, né, da sociologia, geralmente a gente não estuda, né, os computadores, os softwares, as plataformas digitais, mas a gente se foca, né, em como os sujeitos utilizam essas tecnologias no seu dia a dia, e também a gente estuda os impactos sociais dessas tecnologias, né? Então, as tecnologias digitais, elas reconfiguram as nossas formas de sociabilidade e também os processos sociais, culturais, políticos, econômicos, né? Então, dentre muitos aspectos aqui que eu poderia escolher para abordar, eu decidi tocar em dois pontos que eu acho que são fundamentais, né? Para a gente conversar depois. Primeiramente, acho que a gente tem que reconhecer e enfatizar que não há uma separação clara e precisa entre o que seria esse mundo real e um mundo virtual, né? Eu acho que boa parte das nossas relações sociais hoje vão ser construídas justamente nesse trânsito, né, entre o online e o offline. Isso tem um desdobramento super importante, porque o que acontece no mundo virtual vai ter efeitos concretos no dito mundo real, né? Então, as informações que eu acesso através das minhas redes sociais vão influenciar o meu comportamento de diversas maneiras, né? Acho que um grande exemplo disso é a política, né? Acho que todos nós tomamos conhecimento do papel das redes sociais, né? Especialmente Facebook e WhatsApp, nas eleições norte-americanas, na eleição do Trump de 4 anos atrás, né? Também esse processo no Brasil. Então, assim, isso vai ter uma implicação, acho que no segundo aspecto que eu gostaria de abordar, que é uma percepção, acho que generalizada, uma percepção social generalizada de que as tecnologias informacionais e comunicacionais, as redes sociais, inclusive, né, de que elas são neutras, né, e a gente precisa demarcar que definitivamente elas não são, né. Nós observamos nas últimas décadas uma ampliação astronômica dessa possibilidade de gerar, armazenar e processar dados, né? A gente viu no documentário, inclusive, que as redes sociais são espaços privilegiados para se obter esses dados, né? Então a gente pergunta o seguinte, né? Acho que isso é importante. Quem tem acesso a esses dados, né? E para que propósitos esses dados vão ser utilizados, né? Como todas as relações sociais, né, as relações que se estabelecem através das redes sociais, elas implicam, elas são também, né, relações de poder, né. Então, o que a gente tem é uma grande quantidade de dados sendo processados e manipulados segundo interesses que a gente não conhece bem, né, ou sequer a gente tem ideia de que interesses são esses, né. Então, é óbvio que, se hoje existe essa capacidade gigantesca de armazenamento, processamento de dados, isso vai ser objeto de interesse de grandes corporações, de governos, né? Instituições que agora têm a possibilidade de atingir tipos específicos de pessoas, de consumidores, de usuários, né? Ou seja, é uma atuação bastante direcionada e personalizada. Em uma era em que havia uma hegemonia quase que absoluta da televisão, né? Acho que a preocupação de certas vertentes da área de sociologia era com a massificação, né? Com o estabelecimento de um padrão, né? De um espectador, de um consumidor, de um indivíduo padronizado. Agora, a preocupação acho que é muito maior, porque o alvo de quem se utiliza, né, dessa grande massa de dados, ele é muito mais individualizado, personalizado, né? E não se trata apenas de um interesse de vender produtos e serviços, mas também, principalmente, de formar opinião, né? Então, acho que isso é super importante, né? Essas técnicas e tecnologias vão operar captando qual é o nosso gosto, quais são os nossos interesses, nossa visão de mundo, para então nos oferecer, né, mais produtos, mais serviços e conteúdos que se aproximam desses gostos e interesses também, né? O que produz a chamada bolha, né? Que tanto se fala, né? E também produz polarização, né? Então, essa tal bolha faz com que a gente só veja, só tenha acesso a determinados conteúdos, né, informações que se relacionam com uma visão de mundo parecida com a nossa, né, uma visão de mundo prévia. E aí o que acontece é que parece que todo mundo pensa que nem a gente, né? Então, essa é uma questão importante, né? E a gente pode somar a isso também essa possibilidade, né, de produzir e disseminar notícias e conteúdos falsos, né, as chamadas fake news. E aí a gente sabe que as consequências podem ser
bem problemáticas, né? Então, portanto, quando a gente vê o documentário, para se entender um pouco melhor como essas coisas funcionam, né, como os algoritmos operam direcionando o usuário, a gente começa a entender qual é essa dimensão possível do controle, né, que pode estar sendo exercido sobre nós, a partir de interesses que a gente não conhece muito bem, né? Então, esses algoritmos, né, que como a gente sabe não operam de forma neutra, a gente pode questionar, né, eles podem alterar a nossa percepção sobre a realidade? E aí, nesse sentido, valeria questionar, né, sou eu mesmo que estou fazendo as minhas escolhas, né, em que medida que eu estou sendo direcionado? Será que, supostamente, porque eu estou nesse espaço aberto, né, da internet, que tudo que chega para mim é uma verdade, né? Então, eu acho que essas são coisas que a gente tem que refletir, né? A gente tem a responsabilidade de refletir sobre isso, refletir de maneira crítica, aberta, consciente, como a gente está fazendo aqui hoje, né? E aí eu já queria fechar, né, dizendo que as tecnologias em si, né, e qualquer tipo de tecnologia, né, elas não são boas ou ruins, né? A questão é o que, enquanto sociedade, nós estamos fazendo com essas tecnologias, né? Como a gente utiliza, como a gente regulamenta os usos dessas tecnologias, né? Porque a gente não pode esquecer nunca que os interesses, né, que vão sempre prevalecer na sociedade que a gente vive, que a gente nunca pode esquecer que é profundamente desigual, são interesses daqueles que possuem maior poder econômico e político, né? Eu acho que essa é uma coisa super importante. Bom, acho que é isso que eu gostaria de falar um pouquinho com vocês e a gente pode conversar mais daqui a pouco.